Pessoal, nos últimos dias, o assunto câncer de mama voltou ao centro das atenções por causa da Angelina Jolie. A atriz causou muita polêmica quando ela decidiu retirar os seios para prevenir aí um câncer. O tema sempre é importante, vale novas discussões, por isso o Eu Sempre Quis Saber de hoje revela os alimentos que podem ajudar a prevenir a doença e esclarece dúvidas importantes. Vamos acompanhar a matéria, eu já volto. No começo do mês, o mundo dos famosos foi surpreendido com uma notícia bombástica. Uma das mulheres mais bonitas e sexys do planeta, a atriz Angelina Jolie, se submeteu a uma cirurgia de retirada total das mamas para evitar o câncer. Símbolo sexual de uma geração, a dona dos lábios mais carnudos do cinema, Angelina, com apenas 37 anos, descobriu através de um exame de última geração que teria alto risco de desenvolver a doença. Além do acompanhamento médico regular e das novas tecnologias de diagnóstico, um dos segredos para a prevenção do câncer pode estar justamente no tipo de alimento que você escolhe para botar no seu prato. A alimentação e estilo de vida, ela exerce uma influência importantíssima na prevenção dos mais diversos cânceres, incluindo o câncer de mama. Um dos grandes alimentos, aqui eu tenho 5 grandes alimentos, mas um dos grandes alimentos que tem essa função, a sardinha. A sardinha tem 2 nutrientes bastante importantes, um deles é a vitamina D. Os estudos ainda não são muito conclusivos com relação ao qual efeito que a vitamina D exerce na prevenção do câncer, mas sim tem mostrado que as pessoas que consomem mais vitamina D têm um risco muito menor de desenvolver câncer. Então a vitamina D, que pode ser consumida pela sardinha e também pela exposição solar cautelosa, ele é um grande aliado nessa prevenção. Passaria por uma cirurgia radical mesmo não estando doente ainda? Se fosse detectado a porcentagem, né, como foi no caso dela, sim. Só tiraria se tivesse a confirmação da doença, senão não. Eu acho que ela deveria esperar um pouco mais, porque de repente talvez nem evoluísse para o câncer. Buscaria outras soluções, mas não faria isso. Um outro grupo de alimentos que merece atenção são os cereais integrais, assim como a aveia, o pão integral, massa integral, centeio, cevada, trigo. Todos esses alimentos têm uma boa quantidade de fibras. E as fibras, elas têm 2 potentes efeitos na prevenção do câncer. Um, no sentido de reduzir a quantidade de estrógeno sanguíneo e também em regular um pouco mais a quantidade de açúcar no nosso sangue, uma vez que a absorção de glicose via intestinal ela se torna um pouco mais lenta. Com isso, você tem uma forma de alimentar menos rapidamente essas possíveis células mutantes. Porque se a gente puder evitar uma doença futura, por que não fazer o exame hoje? As verduras verde escuras, como espinafre, rúcula, agrião, elas contêm uma boa quantidade de ácido fólico, uma vitamina do complexo B que tem a capacidade de preservar um pouco mais nosso DNA, impedindo que essas células se tornem mutantes também. Para que eu vou deixar uma coisa me atingir mais do que se eu posso prevenir hoje? Faço meus exames todos os anos e não é necessário fazer o que ela fez. Nas oleaginosas, como a castanha do Brasil, as nozes, a amêndoa e também a avelã, elas contêm uma boa quantidade de vitamina E. A vitamina E é um antioxidante que combate os radicais livres e com isso a gente consegue preservar um pouco mais nossas células, evitando essas mutações. Além disso, exclusivamente a castanha do Brasil, ela contém selênio. O selênio ele tem também uma ação antioxidante, preservando essas células. E, na verdade, existem uma série de ações anticâncer do selênio. Uma delas seria até acelerar a morte celular dessas células potencialmente cancerígenas. Incluir essas oleaginosas 2 castanhas ao dia é o suficiente para fornecer uma boa quantidade desses nutrientes. Né? Deixa acontecer, se vai que você vai ser. Eu faria a mesma coisa, pensaria nos meus filhos. Não é uma boa maneira de prevenir o câncer. Acho que existem outras maneiras. Nosso corpo, naturalmente, ele tem sim uma produção de algumas células que se diferenciam. Que se proliferarem, elas podem se tornar células cancerígenas e isso, de fato, se tornar um tumor. Mas, naturalmente, a gente combate essas células, fazendo com que elas morram de uma forma mais rápida. O brócolis e outros alimentos da família das crucíferas, como a couve-flor, o repolho roxo, eles têm essa ação de potencializar essa morte celular.
além de outras ações anticâncer que são bastante interessantes. Usar esses alimentos, principalmente da forma mais al dente, então cozinhar no vapor e deixar bem al dente, tem uma ação anticâncer muito potente e muito interessante. Prevenção de modo geral, ter uma vida saudável, o que é isso? Não fumar, comida pouco calórica, pouco gordurosa e assim por diante. Muito boa a matéria, gostei. Olha quanta informação, hein, Júlio? Então? Nossa, pra gente conversar com as nossas esposas e também aproveitar e passar isso para elas que não estão trabalhando hoje, não podem assistir. Se a senhora está assistindo ao senhor, também comentar com a sua esposa, com a sua filha, que é muito importante. Agora, você viu que a castanha brasileira serve para homem, serve para mulher. Então, castanha brasileira com selênio. Tá na alta. O casal tem que comer castanha brasileira aí, direto. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare?